Olá, crianças, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa aula online, 24 de setembro de 2020. Disciplina Matemática, medindo temperaturas. Português, leitura e interpretação textual. Medindo temperaturas. Em certos momentos, é necessário medir a temperatura, seja de pessoas, seja de ambientes. Para isso, podemos utilizar um instrumento chamado termômetro. Observe a seguir dois tipos diferentes de termômetro. Temos aqui o termômetro clínico, digital, utilizado para medir a temperatura corporal. Temos aqui o termômetro de rua, utilizado para medir a temperatura do ambiente. Para expressar a medida de temperatura, podemos utilizar como unidade de medida graus Celsius, cujo símbolo é C. Bom, vocês podem observar esse exemplo anterior, que aqui é bem claro que a gente pode observar o C, que é o símbolo, graus Celsius. Outro exemplo também aqui, a gente tem um termômetro clínico digital, que vocês podem observar também, graus Celsius, certo? Temperatura máxima e temperatura mínima. Bom, na previsão de tempo, é comum ser feita a previsão de temperaturas máxima e mínima para um determinado dia. Observe abaixo a previsão de tempo de uma cidade. Bom, como vocês podem observar, temos aqui a semana de domingo a sábado, temos aqui em graus Celsius, nesse caso que está na cor vermelha, é a temperatura máxima, e o que está na cor azul é a temperatura mínima. E temos a seguinte pergunta: em sua opinião, o que os valores em vermelho e azul representam na previsão de tempo? O que eles representam? Eles representam as previsões de temperaturas máximas e mínimas para cada dia da semana. Agora a gente tem um outro exemplo, na qual vocês podem observar que temos dois termômetros. No primeiro termômetro, que vocês podem observar o termômetro azul, que a temperatura está abaixo de zero. Dessa forma, a sensação térmica é de frio. Já o termômetro vermelho, vocês podem observar que está acima de zero. Nesse exemplo, vocês estão vendo que está marcando 30 graus Celsius. Dessa forma, a sensação térmica é de calor. Bom, a gente agora vai para a nossa atividade da página 135. Para que vocês possam estar respondendo essa primeira questão, vocês têm que ter esse gráfico, que é sobre a previsão de tempo. Observe a previsão de tempo da página anterior e responda aos itens a seguir. Qual é a temperatura mínima prevista para essa semana? Em qual dia da semana? Como eu havia falado para vocês, a temperatura mínima está em azul e a temperatura máxima está em vermelho. Então, a temperatura mínima para essa semana é de 14 graus, que será no dia de segunda-feira. Já a letra B, qual é a temperatura máxima? Como eu falei, a temperatura máxima está em vermelho, prevista para essa semana. E qual dia da semana? Já a letra C, para quantos dias da semana há a previsão de chuva? Vocês vão estar contando quantos dias vai chover, se são 3 ou 4 dias. E quais são esses dias? Se é quarta, quinta, sexta ou sábado? Agora a gente vai para a segunda questão. Durante um dia, entre as 9 horas da manhã e 17 horas da tarde, Rosângela anotou a temperatura em sua casa de hora em hora. Observe o quadro que ela fez com os dados que coletou. Como vocês podem observar, ela fez a hora e temperatura. Ela foi marcando de uma hora em hora, certo? Só que a pergunta é o seguinte: qual é a maior temperatura registrada por Rosângela? Vocês vão aqui no quadro e vão ver qual é a maior. Nesse caso, a maior é 32 graus Celsius. Agora vocês vão dizer qual é a temperatura menor, certo? E a letra C, vocês vão estar produzindo um gráfico de barras utilizando os dados coletados por Rosângela. Nesse caso, a gente vai fazer um gráfico de barra. Bom, crianças, agora a gente vai conhecer o gráfico de barras, na qual vocês estarão fazendo a letra C. Para vocês montarem o gráfico, vocês precisarão seguir os seguintes itens. Primeiro, vocês farão uma linha na horizontal, a qual irão marcar as horas. Segundo, farão uma linha na vertical,
na qual irá marcar as temperaturas. Nesse vídeo vocês podem perceber que na parte de baixo do gráfico, onde está marcando as horas, em que Rosângela anotou as temperaturas. Perceba que às 9 horas a temperatura era de 19 graus Celsius e às 10 horas a temperatura era de 20 graus Celsius e às 11 horas marcava 20 graus Celsius. E assim vocês podem observar os demais horários até às 17 horas. Então, esse gráfico vocês irão fazer na letra C da segunda questão. Agora iremos para a nossa disciplina de português. Certo, crianças? Agora vocês podem estar pegando o livro de vocês de português nas páginas 114 e 115. Só para iniciarmos, vamos falar sobre o artigo de opinião. Vocês podem estar acompanhando na página 115. Artigo de opinião é um texto publicado em jornais ou revistas que mostra a opinião de seu autor sobre um assunto, um acontecimento ou uma ideia. Geralmente, ele é composto de introdução, apresentação do assunto, que pode ser feita expondo uma opinião. Opinião, o que o autor pensa sobre o assunto. Argumento, prova que confirmar ou sustenta a opinião. E a conclusão é a ideia final sobre o que foi exposto. Nesse caso, vocês vão ler o texto da página 114. Você é sempre o alvo. Para que vocês possam estar respondendo a atividade da página 115, vocês têm que ler o texto. E esse texto é falando sobre a propaganda e a dica sobre o consumismo, certo? Certo, crianças, agora vocês vão estar respondendo as questões da página 115, baseado no texto Você é sempre o alvo, da página 114. Lembrando que esse texto é um artigo de opinião. A primeira questão é a seguinte: qual é o título do artigo de opinião? Quem o escreveu? Qual é o assunto do artigo? O que a imagem revela sobre o assunto? Então, para que vocês possam responder, vocês vão ter que ir lá no texto. A segunda questão: o autor introduz o assunto afirmando que a propaganda faz as pessoas conhecer os produtos e consumi-los. Qual é a opinião dele sobre isso? Nesse caso, gente, a opinião do autor. Sublinhe no texto. Eu posso dar uma dica para vocês. Essa segunda questão, vocês podem estar indo lá no texto, no segundo parágrafo do texto, e podem estar escrevendo na segunda questão, no caso, a resposta. Terceira questão. Em seguida, ele fala dos meios de comunicação que são usados para divulgar as propagandas. Na opinião do autor, qual é o público mais bombardeado pelas propagandas? No caso, são quem? Os jovens e as crianças. Quarta questão. O autor, em seguida, alerta para o risco de as pessoas mergulharem no consumo influenciadas pela propaganda. E concluiu o artigo. Qual é essa conclusão? Converse com os colegas. Nesse caso, vocês vão estar conversando com os pais. Quinta questão, que parte do texto é representada na ilustração. Como vocês podem observar lá, crianças e jovens são o alvo principal mais visado pela propaganda. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!